Oi pessoal, aqui é o Abel. Eu quero falar um pouco para vocês dos trabalhos que eu faço. Eu acho que eu falo pouco aqui do que é assim o trabalhar nas produções que eu trabalho. E tem um exemplo muito bom, o Over the Moon acabou de ser lançado. Eu tenho assim um pouco dos shots que eu trabalhei, não são todos, mas eu separei aqui um corpo de trabalho grande bastante para mostrar um pouco de como foi trabalhar nos vários tipos de iluminação diferentes, né, os tipos de cenas diferentes. E eu vou começar mostrando aqui uma ediçãozinha bem curta do que eu estou falando. Eu tenho uns espaços em preto, dividindo uns blocos, assim, do que eu acho que é um bloco lógico, então não se assuste se tem um ou dois segundos de preto entre cada grupinho de cenas, ou uma cena ou outra, porque depois eu vou voltar e falar um pouco mais sobre o processo de trabalhar nessas produções. Beat the dough on every hour, then we start it all again. Stuff Magic in these mooncakes for you. Want to share with us, Feifei? No. Today you are number one in class, but maybe Stories that you told me, Mama, make me think of you. Of you. I'm calm. I'm calm. Então é isso, esse é um apanhado de algumas coisas que eu fiz. E a primeira coisa que eu gostaria de que vocês prestassem atenção é como a cor é usada no storytelling. Assim, é muito mais que só o movimento de câmera, só iluminação, é saturação. Assim, todas essas ferramentas são usadas para contar a história. Contraste de cor, né? Você usar azul com vermelho, você usar amarelo com verde. Assim, existem sempre alguns padrões de cores que a gente usa para contar a história. Então, assim, contraste de cor é muito importante. Contraste, foco, saturação, todos esses elementos eles são usados para contar a história e cada coisa é usada com uma finalidade diferente, né? Então esse conjunto de opções estéticas ajudam a contar a história e a contar o que os personagens estão sentindo. Nesse começo aqui do Over the Moon, nessa é uma das primeiras sequências, o que eu acho importante de reparar é como ela tá feliz aqui. Deixa eu até desligar o áudio do computador. Pronto. Eu quero que vocês reparem assim não só né, no o ângulo do sol agradável, essa luz bem preenchida, é, cheia de luz rebatida, né? Então não tem muito drama, é sempre uma coisa muito feliz. Então a gente quanto mais feliz assim, a tendência é a gente usar sombras menos marcadas, né? Uma luz mais macia, que as sombras tenha um fall-off mais macio, né? Ela não seja muito dura. E aqui também é a questão da saturação que eu trago, que eu estou trazendo aqui para a gente conversar. E essa saturação ela vai mudando muito de acordo com o que o filme vai passando, né? Eu sei que eu não quero dar muito spoiler, né, pro filme, mas já dando spoiler, uma das coisas que é importante de ver é assim, a Fei Fei tá aqui no mundo ideal dela, né? De quando ela era pequena, tudo era mágico e descobrindo essa história da família dela, né? Esse, assim, resumindo, assim, para quem estuda roteiro, esse é aquele mundo comum, né? Como é a vida do nosso herói antes das coisas acontecerem. E ela vem do mundo muito feliz, muito colorido. Então a gente tem esse foco em luz bem macia, mesmo que aqui seja um dia de sol, né? Dá para ver até os raios de sol ali no fundo. Mesmo tendo esse dia de sol, a gente tem tudo muito macio é, e muito saturado. Se eu passar para a próxima cena, é uma cena que a Fei Fei já está mais velha e a mãe dela já está doente. Então a gente dá para ver aqui pelo rosto da mãe dela, né? Ela já está com menos saturação no rosto dela, mas a cena inteira é menos saturada. No mesmo dia de sol, olha a diferença de cor entre uma e a outra.
o mesmo sol, é o mesmo dia de sol, mas aqui a gente já sente que tem alguma coisa que não tá certa. Então é esse processo da doença da mãe da Fei Fei, que ela também é refletida na fotografia do filme. Aqui, a mãe dela já morreu. E aqui ela tá num momento que ela tá tentando descobrir como que ela vai lançar esse foguete para a Lua. Nota que a saturação voltou um pouco. Ela não tá igual no começo, longe disso, mas ela também não tá nessa fase tão triste que é da doença e da morte da mãe. Aqui a gente volta para uma cena interna, de sol também, mas a saturação já voltou. E esse é um tom que passa boa parte do filme, enquanto ela, já depois da morte da mãe dela. Porque não é aquela alegria da saturação de quando o mundo dela era completo, mas é um padrão de cor que a gente vê ele mais realista. Uma das coisas muito importantes desse filme era deixar as coisas que se passavam, né, no planeta Terra como uma fotografia muito realista. Uma coisa que é difícil da gente acontecer em animação é, por exemplo, o diretor de arte falar assim, não, tudo que está na sombra está escuro. O normal é a gente, em animação, sempre colocar informação. Nunca é preto, uma sombra completamente preta. A gente sempre coloca informação para as pessoas verem que tem coisas, tem objetos na sombra, né? A não ser que seja uma animação de terror, talvez. Mas na média a gente sempre coloca informação em tudo. As pessoas sempre têm a possibilidade de ver que existe coisas também na sombra. Nesse projeto específico, tem algumas cenas que eles falavam, não, pode deixar sumir. Por quê? Porque eles estavam tentando fazer uma fotografia o mais realista possível para poder ter um contraste muito grande no ponto de contar a história, de ir para um mundo muito colorido de Lunária, que é na Cidade da Lua. Então, até isso é uma forma de contar a história, né? Usar uma fotografia realista e depois usar luzes impossíveis dentro de Lunária para dar um contraste maior, né? Porque esse contraste conta a história. Não é só o roteiro, né? A gente tem essa representação visual do que é que o personagem está passando. E nesse momento a gente está nessa fase que é realista, não é triste, porque ela já está nessa fase de tentar, né, aceitar e lidar com a morte da mãe. E é uma realidade. Ela não está sem saturação e não está aquele mundo feliz saturado da infância dela. Agora a gente passa nessa fase aqui da escola. Aqui é um momento de musical, então dá para ver que a saturação volta, mesmo ela estando triste, porque tem a ver com o sentimento dela, né? Eu acho que o que é importante de notar disso aqui é que eles não queriam fazer uma coisa que não tivesse esperança, né? Então acho que eles trazem um pouco de mesmo ela estando triste, existe uma esperança nessa tristeza, né? Existe uma coisa dela lidar com isso. Então, mesmo ela estando triste, é um momento que a gente ainda tem as luzes quentes e a luz saturada. Então, a gente consegue usar os mesmos elementos para contar histórias diferentes, mas depende de como você usa. Essa cena aqui, falando dela especificamente, ela foi relativamente complexa para fazer, porque eu tive que fazer tanto a foto, que está dentro do quadro, quanto a Fei Fei. E essa cena aqui, então, ela é dividida em três, porque tem uma cena dentro da foto, e também tem a mão, o altar da Fei Fei, e eu tenho uma terceira cena que é a câmera apontada para a Fei Fei, e depois eu fiz a comp da Fei Fei no vidro. Então, e o trabalho é muito delicado de falar assim, o que vai mostrar da expressão da Fei Fei, porque você tem que conseguir ver o que ela está falando, mas ao mesmo tempo saber que ela está falando como um reflexo. Então, teve muitas idas e vindas de saber assim, onde que vai deixar mais sólido, onde que não vai deixar mais sólido. Você vê assim que o rosto dela está muito mais sólido que a orelha dela. Então, isso é tudo feito de propósito, né? Não é nada por acaso aqui. As lágrimas no olho dela eu fiz na comp também, porque eles queriam ter esse brilho que lembrasse lágrima, lembrasse um olho cheio de lágrima. Isso foi uma coisa que eu também fiz na comp. E esse mesmo meu setup ele foi usado por outros artistas para passar situações diferentes, né? Em outras situações, mas que tivesse essa mesma coisa emotiva, eles usaram a mesma técnica de comp para poder contar essa história sem gerar, né, mais uma geometria no olho, mais outras coisas.
Então, eu gosto muito dessa cena, e uma das coisas que eu gosto muito são essas laranjas aqui do lado direito do quadro. Eu acho que elas ficaram com uma textura muito boa. Então, eu gosto muito do look development dessa cena em geral. Eu acho que a roupa da Fei Fei tá muito boa, as velas estão muito boas. Eu gostei muito do incenso, da fumacinha do incenso. Isso é uma coisa que vem pronta, né, do departamento de look dev, mas aí a gente na parte de iluminação valoriza isso, né? Então, na verdade, aqui nessas laranjas eu coloquei luzes específicas para parecer que elas estão sendo iluminadas por esses mesmos ambientes, né? Então eu tenho a luz da vela, mas eu tenho ainda luzes especiais só para deixar elas mais apetitosas, né? E a mesma coisa com o mooncake, a flor, sabe? A gente faz tudo muito, muito de caso pensado, né? Mesmo a cena tão pequenininha, né? E ela emocionalmente é muito importante, né? Então tem que ter esse foco mesmo. Vamos passando para frente. Eu quero chegar nessa virada aqui. Opa, passei demais. Essa aqui é uma cena que eu fiz só uma dessas cenas. Ela é uma cena maior, mas ela começa já a contar a diferença de mundo, de universo, né? Aqui eles estão chegando na Lua, depois deles pousarem na Lua, e eu tenho essa cena que já mostra o fantástico, né? O pé desse leão que carrega o Chin e o sapinho deles. Uma das coisas assim que a gente faz em produção e não é para ser notado, mas é para as pessoas sentirem que isso existe. Muito do que a gente faz não é para ser compreendido no seu cérebro, né? É para ser compreendido no seu coração. Porque quando a luz ou o efeito especial, né? Qualquer coisa, se a gente tem noção que ele existe, quer dizer que ele não está muito bom. Então, a gente trabalha muito para colocar detalhes que as pessoas sintam, mas não vejam, né? Uma das coisas que eu fiz nessa cena também é colocar, olha, no reflexo do olho deles, eu fui na outra cena que mostram que eles estão passando em cima de um lago que tem uns sapos gigantes super bonitinhos. E aí eu fui naquela cena, peguei aqueles sapos e aquelas luzes que eles tinham usado só para colocar no olho dele, para quando ele olhasse para baixo, a gente tivesse essa conexão do que a câmera vai mostrar na próxima cena, que é os sapos, né? Então, assim, é engraçado que quando eu coloquei isso, eu sabia que ninguém ia necessariamente reparar, mas depois que você coloca com e sem e coloca uma cena atrás da outra, você começa a ver que quando não tem faz falta, mas quando tem a gente não pensa. Então, são esse tipo de detalhe que a gente trabalha muito para ter, né? Então a gente trabalha na cena inteira, né, como um todo, para ela ter uma unidade visual com o filme, e esses detalhes são tão importantes quanto o resto. Então, quando a gente trabalha com esses longas de animação, que é para chegar nessa qualidade aí que eles querem, a gente trabalha em um shot por semana, né? A gente tem uma semana inteira, basicamente, para fazer o look do shot. Lógico que eu não começo trabalhando no shot na sexta e vou entregar a primeira versão só na sexta-feira, né? Eu vou entregando de segunda, terça, quarta, e a gente vai ajustando isso. Lógico que esse shot eu não acabei ele uma semana. Ele foi carregado durante algumas semanas até ele ser aprovado, né? Mas a gente trabalha menos depois que a estrutura já está feita. E agora a gente tem E isso dá a possibilidade para a gente adicionar esse tipo de coisa. E às vezes é uma coisa pequena que de repente não precisava, mas assim, tá lá, divide um projeto desse de um projeto que é feito com mais pressa, com menos dinheiro, que não vai de repente sair no cinema. Porque uma das coisas que tem que pensar também, a gente trabalha sempre nesse monitor, né? Uma televisão, que é o que eu tenho aqui em casa, os 2 monitores. Na verdade, eu tenho 3 monitores. Mas a gente trabalha desse tamanho. Mas quando a gente sabe que isso vai lançar no cinema, esse é um filme para Netflix, mas ele saiu no cinema na China. Quando a gente sabe que essa coisa vai sair no cinema, todo erro pequeno fica gigante na tela de cinema. Então a gente tem que ter muita atenção ao detalhe. Às vezes parece que é demais, você fala assim, não, é muito pequeno, ninguém vai reparar. Mas quando você coloca numa tela gigante de cinema, faz diferença. Então, quando você tem o objetivo de ter essa qualidade final, todos esses detalhes começam a acumular e transformar o filme num filme que seria um filme que vai direto pro DVD, num filme que pode concorrer a um Oscar.
Então, não é só a fineza que a gente trabalha no grande espectro das coisas, dos grandes momentos de iluminação, mas é também a capacidade do artista de adicionar pontos de história no projeto. E eu acho que esse é um detalhe assim, de uma coisa que eu gastei um tempo para fazer, mas eu acho que, mesmo as pessoas não vendo, quando você vê na edição, a coisa casa melhor. E ninguém precisa saber disso, né? Agora você sabe, mas assim, não era o objetivo. O objetivo é que isso passe sem perceber. E essa é uma das belezas da coisa, né? Às vezes a gente faz um negócio que não é para ser visto, mas é para ser sentido. E nada mais bonito que a iluminação ser isso, né? Pra gente ter sentir, que é a ideia de um filme, né? Não é para você ficar vendo, é para você sentir as coisas. Então, nosso trabalho é para adicionar na história, não roubar a história. E essa é uma razão que eu peguei esse shot para mostrar aqui. Passando para frente, a gente tem essa sequência. Às vezes dá a sorte de poder ter uma sequência que eu faço todos os shots, né? E nesse aqui eu fiz todos esses shots juntos. E é bom porque eu tenho mais controle, né? De como que eu vou fazer para poder fazer todos iguais. Eu gosto dessa sequência. Eu acho que eu pude trabalhar muito de brincar com as luzes, né? É muito legal ter esses personagens que se iluminam e iluminam o ambiente. Essa cena aqui é a primeira cena dessa sequência que foi produzida. Boa parte dessa iluminação, a estrutura dela já me foi dada. Por quê? A minha lead, ela trabalhou com a direção de arte para chegar num look do que seria a sequência. Mas isso são assim, um rascunho, né? É só o bastante para os diretores e para a direção de arte, né, o diretor, para eles entenderem aonde essa sequência vai. Fala assim, não, beleza, esse é o look da sequência. Aí depois que esse look está feito e ele tá assim, um bom rascunho para tudo, aí eles dividem essas cenas e falam assim, olha, você vai fazer, aí pega pro artista, né? Você vai fazer isso, você vai fazer isso, e aí cada artista tem uma mini sequenciazinha. E eu fiz essa mini sequenciazinha herdando esse shot, a versão rascunho desse shot, para eu poder. E as outras eu comecei do zero, baseados sempre nesse shot principal. Então, esse shot ele define a atmosfera. Por exemplo, dá para reparar que todas as luzes, todos esses guardas, eles têm uma luz que a luz deles afeta o ar em volta, né? Então a gente ilumina o ar, a atmosfera. Então a gente, por exemplo, então a gente sabe como que é o comportamento dessas luzes para trazê-las para os outros shots. Então, quando eu vejo essa cena, no começo, as coisas que eu via era qual que é o tipo de brilho, que o rastro que eles dão, qual é o valor, né, do rastro em questão de luminância, como que eles afetam a atmosfera, se afeta muito, se afeta pouco, se afeta, vai bem longe deles ou se é mais em volta deles. Tem vários detalhes que a gente vai pegando desse look inicial. Como que essas pilastras refletem as luzes, se a luz chega até em cima ou se ela cai. E aqui a gente vê, obviamente, que a luz vai caindo. Então, assim, eles iluminam, mas a luz deles não vai muito longe. E tudo isso eu carreguei para os outros shots. Então, eu trabalhei nesse shot, adicionei muita coisa, mas ele tinha uma estrutura do que eu precisava. Todos esses detalhinhos brancos aqui, eles foram aprovados. Eles não foram só... Eles só não estavam lá e passaram para frente porque ele fazia parte. Não. É como eles estão em relação à luz, como eles ficam na sombra, que no caso eu tinha que mostrar eles na sombra. A gente tem esses dois pilares escuros aqui na frente, mas eles não são necessariamente... eles estão aqui só para o enquadramento, né? Mas em Lunária a gente começa a trabalhar uma fotografia que não é realista. Então, assim, até onde que vê, né? A gente tem as luzes aqui no centro e o decay delas, ela acaba a potência dela muito rápido. Aqui na beira do quadro a gente já não vê nada, nem em cima. Então, são esses elementos que eu fui trabalhando e carregando do original para fazer os outros shots. Eu gosto muito dessa sequenciazinha, eu acho ela engraçada também. Eu gosto muito desses frames aqui, de quando ele tá... Olha que bonitinho. Ele tá se achando que ele é super legal e ele descobre que ele tá sendo perseguido agora. Essas cenas, todas eu carrego as lições daquela cena principal para isso. E quais são, por exemplo? Quão longe a luz vai.
lógico, tá vendo que eu consigo ver que ainda tem uma pilastra aqui no fundo, mas a quantidade de iluminação que chega nelas é de muito diferente do que tem na frente. Para iluminar esse personagem, esses personagenzinhos que voam, eles emitem luz, mas eu adicionei essas luzes porque a luz deles não é forte o bastante. Então, uma das coisas que 3D possibilita pra gente é descolar um pouco as regras do que é uma iluminação real. E uma iluminação real, assim, seria muito difícil não colocar uma luz a mais, porque ela não tem o mesmo impacto dramático. É lógico que quando eu trabalho nessa cena, a luz que bate no personagem, ela não pode ser mais alta do que a luz que está sendo emitida. Então, se eu tenho uma lâmpada na cena, no caso aqui, eu tenho duas, uma lâmpada, uma vermelha e uma azul. O personagem não pode estar brilhando mais do que elas, porque isso significaria que ele está chegando mais luz nele do que está sendo emitida. E a gente tem que entender que a liberdade que o 3D dá, ela não pode passar sem ser verificada, porque senão fica falso. Então a gente nunca vai ver uma coisa que está refletindo mais luz do que a luz está chegando nela, a não ser que essa coisa emita luz, né? Então, no caso do Chin, que é o menininho, ele não emite luz, então ele nunca pode ter uma luz mais forte do que a luz que está iluminando ele. E o 3D dá essa possibilidade, então é uma possibilidade perigosa de você explorar demais. E a gente não tem como descolar demais a realidade, porque senão começa a ficar falso e a gente começa a reparar que isso está errado. Mesmo você não sabendo, assistindo o filme, que isso está acontecendo, é uma coisa que você olha e fala assim, que não está tão legal. Não parece ser um filme que tem o valor de budget que ele teria, entendeu? Então, assim, quando esses erros vão acontecendo, eles vão diminuindo o valor visual do filme. E a gente não pode fazer isso, a gente quer aumentar o valor visual do filme. E a gente voltando aqui, daquela cena principal, eu carrego também como essas estrelinhas aqui, né, essa purpurina, talvez eu possa chamar isso, funciona. Vocês podem reparar que ela só está aqui na da frente, eu não coloquei elas na do fundo, porque senão elas tiram muito a atenção da cena. Essa purpurina que está aqui, ela também está no chão. A luz que eles emitem também está no chão, mas ela tem muito cuidado. E a atmosfera que eles iluminam, dá para ver aqui que ela tem até um glowzinho que está saindo deles. Tudo isso é muito de caso pensado, né? Então é por isso que demora a ser feito um filme, porque todos esses detalhes são aprovados. Eles vão ver o glow, eles vão ver a saturação da cor, porque todos esses personagens têm que ter a mesma cor em todas as vezes que eles aparecem. É o mesmo azul e o mesmo vermelho. Não posso eu criar uma variação dessa, porque na minha eu acho que talvez um vermelho menos saturado fique mais bonito. Então a gente trabalha dentro de restrições de produção, mas são restrições que, se bem trabalhados, a gente consegue fazer coisas únicas, bonitas, mesmo dentro do mesmo projeto. Uma coisa que eu sinto é que se outro artista estivesse fazendo essa mesma cena, passasse para outro artista, passasse para 3 artistas diferentes, a mesma cena, as 3 ficariam bonitas, as 3 teriam a mesma relação com os elementos, mas as 3 seriam diferentes. E isso é muito doido, né? Porque a mão do artista realmente muda o resultado, e cada artista faria diferente. E não quer dizer que o diferente é melhor ou pior. Quer dizer que realmente é diferente. É o meu approach, o meu jeito de ver a cena que me faz entregar esse resultado que foi aprovado. Outra pessoa faria diferente. E não quer dizer que seria melhor ou pior. Seria só o artista. Então, quando a gente está montando uma equipe para fazer um filme, é muito importante a gente ter artistas que tenham uma boa visão, que tenham uma boa qualidade técnica, mas também uma boa qualidade artística, entenda a iluminação, porque realmente muda dependendo do artista. E se muda, tem que mudar ou para melhor ou para ficar tão bom quanto. Então a gente tem esse trabalho de equipe, mas não tem como evitar que a mão do artista muda a cena. Se fosse outra pessoa, ela teria atingido o mesmo resultado, ia ficar diferente, as luzes iam ficar ligeiramente diferentes, as intensidades poderiam mudar, mas ainda seria o filme. E isso é uma coisa que eu acho muito incrível de trabalhar em equipes grandes, né? Porque a mão do artista realmente muda o resultado e um resultado que seria aprovado independente do artista. Porque todo mundo que chega mais ou menos nesse resultado conseguiria aprovar esse shot para ele ir pro filme.
Mas como a gente faz e o detalhe de como ficou pronto depende muito da mão do artista. Então a gente tem aqui, né? Então assim, a partir do ponto, eu comecei, lógico, com essa aqui como base, trabalhei nela, depois eu fiz um pouco em ordem. Essa aqui é uma das mais importantes dessas 4, porque ela demora mais e dá pra gente ver muito bem, dá para o olho descansar em cima dessa imagem, ver muito detalhe, né? Quando ele está correndo, as coisas mudam, porque aí a gente tem que só sentir muito mais do que mostrar, né? Essa aqui a gente está mostrando muito. Nessa a gente tem que sentir que os guardas estão se aproximando. Então eu tenho a mesma cor, possivelmente, né? A tentativa é de fazer a mesma cor, mas sim, um reflexo que pode não ser real, mas ele é realista, é diferente, né? E o Chin, ele começa a ser, a luz começa a subir enquanto ele está correndo. Isso é importante para dar a sensação de proximidade. E isso é tudo feito com luzes a mais, não é só a relação desses elementos que já emitem luz na cena. Eu tenho que adicionar uma luz e ela é animada na pós-produção para ela ir subindo de intensidade. Porque fisicamente isso não faria sentido, mas visualmente é importante que a gente não só conte a história, mas que a gente consiga enxergar, né? Ele correndo, você tem que ver a silhueta dele. É importante demais quando você trabalha com animação que a animação seja valorizada. Então, se a gente tem ele correndo, a gente tem que entender que todos os quadros você tem que conseguir ver a pose dele. Você tem que conseguir entender aonde que o pé dele está indo, aonde que a mão dele está indo, aonde que a cabeça dele acaba, que o cabelo dele é preto. E o fundo começa. Então, todos esses detalhes, todos esses frames, eles são ajustados para a gente poder sempre ler a ação do personagem, que isso é trabalhar com animação. A gente sempre trabalha de um jeito que consiga valorizar a animação. Então, é muito rapidinho, mas a gente consegue entender o que está acontecendo. A maior parte das discussões desses shots é quão brilho tem perto da câmera e quanto brilho tem longe da câmera. Quanto que cada elemento desses vai influenciar na iluminação. Vocês podem ver que esses aqui da frente, eles iluminam muito mais. Olha como ele passa brilhante perto do rosto do Chin, mas assim, aquele vermelho passando lá do fundo, do lado da pilastra, não ilumina nada a pilastra de vermelho, quase nada. Então, por que a gente faz isso? Para focar a história nele. Lógico que está tudo acontecendo em volta, mas o centro da história é ele. Então, o nosso trabalho é valorizar ele, a ação dele e o ponto da história. E eu repito muito isso, mas é porque a gente realmente faz só isso. O dia inteiro é pensando como que a gente conta essa história, deixando ela bonita, fazendo a ambientação correta, né? Às vezes o personagem não é para ser bonito. Tem a situação que você não quer que o personagem seja bonito. Às vezes depende se ele é um personagem do mal, se ele está numa parte difícil do filme. Mas a gente tem que conseguir que a ação seja lida. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito dessa sequência específica é que assim, a roupa dele é azul, o fundo é azul, mas a gente ainda sempre consegue ler a silhueta dele. Ele não se perde nisso. Então a gente consegue, mesmo ele tendo a mesma cor do fundo, a gente consegue acompanhar. E a gente acompanha ele por causa de iluminação. A gente consegue recortar ele de um jeito que ainda pareça natural, não pareça artificial. E sempre trabalhando todos os reflexos, quanta purpurina, quanto dá pra ver, quanto que dá pra ver no fundo, se já passou, se dá pra ver só uma coluna para trás ou duas colunas para trás. Isso é sempre um trabalho e tudo partindo do look inicial da cena, né? Então, para você ver o tanto que é importante a gente trabalhar de uma base que seja muito boa, né? Que era como me foi entregue essa cena. A partir de uma base muito boa, eu consegui, com trabalho e dedicação, atingir um look que consiga carregar todos esses shots como se eles fossem um. Então é um trabalho importante do iluminador ter essa noção de história, né? Então a gente estuda composição, a gente estuda cores, a gente estuda como guiar o olho de quem está assistindo para a ação, deixando as coisas bonitas mesmo assim, mesmo que não está no centro do quadro, tem que estar bem colocado. E um dos trabalhos do iluminador é entender a história. Qual é a história que a gente está contando? Porque não adianta você ter um enquadramento lindo, com cores lindas, se ela não está contando a história. Então a gente tem que ter esse tipo de amarramento, eu não sei se esse é um neologismo, mas a gente tem que conseguir amarrar todos os elementos da fotografia, todos os elementos da iluminação e amarrar isso no roteiro. E como que a gente conta essa história? Então não é só iluminar.
pensar também na história, em o que a gente está fazendo, o que a gente está contando. Então, a parte filosófica da iluminação, tanto na parte artística das cores, quanto na parte de storytelling, ela também tem que ser tão forte quanto o uso do software. Então, é por isso que demora para a gente crescer nessa carreira de artista, porque a gente tem que absorver muita informação para a gente colocar, amalgamar isso de um jeito que a gente consiga trabalhar bem. E tudo isso trabalhando em equipe, tudo isso tendo um time grande, tudo isso tendo pressão de entrega. A gente tem que ter... O profissional tem que ser muito completo para conseguir lidar com essas produções. Então, quando a gente faz isso, é muita experiência que vai, né? E mesmo uma cena rapidinha assim, é um cara com 10 anos de experiência que está fazendo uma cena que tem menos de um segundo. Por quê? Porque é importante. Se você quiser que a história, que o filme tenha essa qualidade que eles queriam que tivesse quando eles contrataram a gente, eles precisam de gente assim, que tenha não só essa preocupação técnica, quanto a preocupação artística, a preocupação de contar uma história. Eu sempre acho muito agradável poder trabalhar num time, porque eu aprendo muito, é muito gratificante ter pessoas que eu confio para fazer uma imagem. Um projeto que eu trabalho agora é um projeto que, assim, eu raramente, assim, eu trabalhei num time tão competente. É um time que, quando eu vou vendo as pessoas, eu me sinto júnior. E é uma sensação muito boa, porque dá para ver que eu tenho muito para aprender. Mesmo sendo um senior lighter, dá para ver que tem muito a ser explorado, tem muito a ser trabalhado, tanto tecnicamente quanto artisticamente. Então a gente está sempre em evolução e é importante buscar essa evolução sempre, né? Então quem tem a possibilidade de trabalhar com pessoas melhores, ter contato com pessoas que são muito qualificadas, acabam conseguindo se qualificar também, né? Então é importante a gente conseguir se inserir nesses meios e aí a gente evolui muito. Essa última sequência que eu trabalhei é a sequência que é mais louca no sentido de iluminação. A gente não tinha nenhuma restrição real de iluminação. Vocês vão ver que ela é completamente artificial, mas o nosso trabalho é deixar que mesmo isso, num lugar que não tem regras físicas, a gente consiga ainda ter um pé na realidade, ter relações com a iluminação e com as cores que sejam agradáveis e plausíveis, né? Então, é essa cena do ping-pong que eu trabalhei aqui. Vou até me tirar da tela, porque esse aqui é uma sequência que não tem, assim, um cenário em si, né? É só luz. E uma coisa que é bom de apontar aqui é que tem esses rim lights aqui para a gente poder ver o recorte do personagem, mas eles na verdade não existem, né, nesse universo. O Chin também tem, a Changa tem aqui o dela, e tem essa iluminação também da mesa rebatendo neles. E tudo isso são luzes que não existem no set. A gente vai fazendo essas luzes para poder contar a história, né? Principalmente, essa é uma coisa que eu sempre fico falando, ver a ação do personagem e contar uma história, e deixar que a história seja contada e que a gente não atrapalhe a história tentando fazer uma luz bonita. Então as coisas andam de mão dada. Eu gosto muito dessa transição. Essa transição não foi simples de fazer. Eu iluminei essa cena 2 vezes e depois eu fiz a transição dela no Nuke. Uma coisa complexa de trabalhar com transição é porque, como a luz é aditiva, né, o princípio da luz é aditiva, isso é um pouco de física, mas é uma matemática muito simples. Quando a gente está vindo aqui para esse mundo amarelo e azul, a tendência é a gente ter muito verde, porque essas luzes se adicionam. Naturalmente, o que eu estava tendo dessa sequência era um tom de verde muito forte entre a transição. Então eu tinha que trabalhar basicamente frame a frame, fazendo a correção de cor desse fundo e deles, para que eles nunca entrassem numa cor que não era aprovada pela produção. Isso é uma arte em si. E o meu trabalho nessa cena era de casar 2 mundos. O mundo que eles estavam antes, que era esse mundo escuro, com o mundo do jogo animado. Então é engraçado, né? Porque são quantos frames?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 frames que eu trabalhei muito só pra gente ter uma mudança que parecesse natural entre um e outro. É bastante trabalho, né? Outra coisa importante dessa sequência do ping-pong é que a luz vai mudando todas as cenas. E a luz mudar todas as cenas, as cores mudarem todas as cenas, deixa tudo muito complexo. Porque é difícil, porque a gente não tem uma cena específica para bater. É sempre assim, não, essa cena é entre essa e essa. Então, a gente tem que ver essa e ver essa para fazer essa. Mas todas as cenas estão evoluindo juntas. Porque todas as cenas recebem notas do diretor de arte. Fala, deixa isso aqui um pouco mais assim, um pouco mais assim. Então, o alvo está sempre mudando e a gente vai ajustando organicamente até todas as cenas estarem juntas, né? E esse é aquele trabalho de equipe. Então a gente tinha que ter muita comunicação entre as pessoas que estavam fazendo uma cena e as pessoas que estavam fazendo as outras e a gente se coordenando entre nós artistas para que a gente sempre faça as cores que estão no script e deixar todo mundo informado da onde você está indo para todo mundo poder acompanhar isso. Então, se alguém tem uma nota de deixar a cena deles mais claras, um artista que está fazendo uma cena do lado da minha, eu tenho que estar prestando atenção no que o diretor fala das cenas deles, porque isso influencia na minha. E essa sequência foi uma sequência que casou todos os artistas nesse mesmo problema, porque nós tínhamos que coordenar muito bem. E eu acho que a gente teve muito sucesso nisso, a gente teve pouco problema das cores não baterem. Sempre a gente estava muito no ponto certo, assim. E, bom, isso é muita experiência e trabalho, né? Mas todas as cenas estão ficando cada vez mais escuras. Opa. E outra coisa, todas as cenas têm um look específico. Então, assim, a gente sabia desde o começo que a gente ia começar nesse tom e ia acabar nesse tom aqui. Então, o trabalho era fazer esse degradê, essa mudança de cor ser natural durante todas as cenas dessa sequência. Então, por isso que a gente tem que fazer, né? Cada ceninha tinha uma cor diferente, ligeiramente diferente, que continua mantendo a história andando. Então, é a luz como um elemento de storytelling. Então, a gente está fazendo bonito, mas a gente está gerando atenção visual, né? A coisa que passa para as pessoas é o sentimento da iluminação. Eu gosto muito dessa sequência porque ela mostra muito esse trabalho de como as cores vão influenciando no espírito do shot, da sequência, do que a gente está assistindo. E bom, lógico, né? Eu gosto muito desses mooncakes, esses personagens são muito bonitinhos, eles dão muito trabalho porque eles são pouco transparentes, eles emitem luz também, então tem que ser tudo muito balanceado. E é isso, todas as bolinhas têm que ter uma cor certa, todos os rebatimentos que essas linhas... Nosso trabalho nesse projeto específico foi não só iluminar, mas trabalhar muito as cores. E eu acho que é por isso que ele tem um sucesso assim visual. Assim, eu acho que eu vejo esse filme e acho esse filme lindo. Não é porque eu trabalhei nele, mas dá pra ver o cuidado que a equipe inteira teve muito com as cores, de deixar tudo com muita coerência, bonito e dentro da história. A gente trabalha para contar essa história. Então a gente tem que fazer o nosso trabalho para que ele consiga carregar a história, não assumir a liderança na história, porque não pode ser um filme que é só visual bonito. Tem muito projeto de cinema que faz isso, e são filmes ruins, lindos, porém que não são bons de assistir. Então a gente tem que poder carregar a história junto com a iluminação. Mas é importante que o artista, mesmo trabalhando no shot, consiga ter essa visão global de que isso é um filme, de que as coisas têm que ir juntas e de que a gente é uma parte do processo, nós não somos o final do processo. A iluminação não é a coisa mais importante, ela é uma das coisas que no coletivo deixa um filme bom. Eu escolhi essa última cena para colocar aqui para mostrar para vocês, para falar sobre time, equipe. Dentro de um frame desse, de uma cena dessa, que é uma cena simples, ela levantando, vai um trabalho de muitos profissionais. Aqui, assim,
O pessoal de CFX que fez o vestido dela, o movimento do vestido, com todas essas camadas, é uma coisa tão complexa que às vezes passa desapercebido, né, o trabalho que eles têm. Eu acho que, como eu já falei, assim, o nosso trabalho é para ele não ser notado, mas a partir do ponto que você trabalha com isso, eu acho que é importante a gente enxergar essas dezenas de profissionais que trabalham no mesmo shot. Assim, nessa cena, a gente tem aprovação de roupa, de modelagem, de layout, de texturização, de shading, de iluminação, de comp, de tudo e principalmente, lógico, da animação. Então, para fechar esse vídeo, eu espero que você tenha tido um pouco de noção do que se passa na cabeça, né, de um profissional de iluminação e comp trabalhando nesses projetos, quais são as complexidades, quais são as coisas que eu levo muito em conta, que às vezes isso é uma coisa que você vai adicionar no seu dia a dia, adicionar no seu checklist de coisas que são importantes de pensar quando você está trabalhando uma cena. E se você está querendo entrar na indústria ou começar na indústria, está começando agora, já de às vezes ter um horizonte de saber como é que pessoas que estão aí há 10 anos pensam num projeto e como é que você está pensando hoje em dia e ver como você vai metabolizando essas informações e aplicando no seu trabalho. Se você não trabalha na indústria e chegou nesse final de vídeo por pura curiosidade, eu espero que você tenha entendido a complexidade que é fazer um projeto desse. Eu mostrei para vocês aqui, sei lá, 10 cenas, 15 cenas, e isso aqui é basicamente 9 meses de trabalho. Então, são dezenas de pessoas, é um processo muito complexo, mas é um processo também que pode ser muito agradável e a gente cresce muito como profissional e como pessoa trabalhando em equipes grandes que a gente precisa ter uma coordenação muito grande, porque sem isso esses filmes não são entregues. Então eu planejo fazer outros vídeos desses falando de outros projetos para ver assim, como é a diferença entre trabalhar nesse projeto, trabalhar naquele projeto, quais são as variações, porque a gente muda de empresa, muda de time, muda de equipe, né, e muda de várias variáveis, né, muda de software de repente. Então tudo isso influencia muito no nosso trabalho. Lógico que a parte filosófica é sempre a mesma, né, a nossa preocupação é sempre a mesma, mas como a gente faz sempre muda. Então é uma coisa interessante para quem gosta disso, de saber, né, de uma pessoa que fez. Então eu vejo vocês no próximo vídeo.